de hoje eu vou contar para vocês como eu me tornei leitora. Há muitos e muitos anos atrás... Tô brincando. Então, desde pequena, desde que eu me lembre, desde que eu me entendo por gente, sempre teve muitos livros na minha casa. A minha mãe sempre gostou muito de ler. Ela tinha muitos livros de história mesmo, livros romances, livros sobre cura pela medicina natural, cura pelas plantas, pelos vegetais e tal. Esse tipo de livro ela sempre gostou muito. Então, eu tinha na época uns 8 anos mais ou menos. Ela fez a assinatura do Clube do Livro. Quem tem entre 30 e 35 anos, mais ou menos, vai conseguir se lembrar. Ou se você não se lembra, pergunta para sua mãe que ela vai se lembrar com certeza. Era uma assinatura que você recebia, se eu não me engano, eram 2 livros que você era obrigada a comprar por mês. E eram livros, assim, bem baratos. E você recebia um catálogo e você escolhia naquele catálogo o livro. Vinha a sinopse do livro, a capa, e você escolhia o livro que você queria comprar. Eram livros de capa dura. Se você procurar no Scooby, você ainda encontra alguns livros com a capa do Círculo do Livro. Então, quando a minha mãe assinava esses livros, sempre tinha muito, por causa disso, sempre tinha muitos livros em casa. E tinha os livros que pegava da vizinha, que trocava com a vizinha e lia e tal. Quando eu tinha mais ou menos, nessa mesma época mais ou menos, eu comecei a frequentar a biblioteca infantil. Eu morava numa cidadezinha do interior, em Primavera, no estado de São Paulo, e eu ia sozinha mesmo, porque é uma cidade tranquila, pequenininha, eu ia sozinha. Eu devia ter uns 9 anos mais ou menos, 9 para 10 anos. Eu ia todos os dias, toda manhã eu ia para assistir a contação de histórias nessa biblioteca. E tinha também algumas atividades, tipo pintura, recorte, colagem, esse tipo de coisa. E depois que terminava essas atividades, eu ia ler. Então eu lia todos os livros que tinha na prateleira, esses livrinhos infantis mesmo, esses bem fininhos e tal, que são 5, 10 páginas com letras bem grandes e bastante figura. Eu lia todos, e assim que chegava novos livros eu lia também, e eu era super conhecida na biblioteca. Nossa, as 3 funcionárias me conheciam de longe, porque eu ia todo dia lá. Aí depois que eu terminei de ler todos os livros infantis, eu passei para a ala de juvenil. E foi aí que eu conheci a coleção Vagalume. A Ilha Perdida, Escaravelho do Diabo, O Mistério dos 5 Estrelas, Zezinho, Dono da Porquinha Preta, O Menino de Asas. Nossa, eu lia todos esses livros. E o que eu achava pela frente eu ia lendo. Esses daí eu acabava levando para casa e lia em casa, porque eram mais longos do que os infantis. Eu lembro que com uns 11 anos, eu estava na 6ª série, acho que uns 11, 12 anos mais ou menos. Na 6ª série eu me mudei de cidade, pro interior do Paraná. E lá eu fiz amizade com uma menina, e ela morava com a tia dela era diretora da escola. E ela tinha uma biblioteca na casa dela, coisa mais linda, assim, com muitos livros, e pra mim aquilo era o paraíso. E eu comecei a ler todos os livros da tia dela. E ela tinha também da coleção Vagalume, só que um pouquinho mais modernos, tinha o Mistério da Pirâmide, os novos lançamentos da série Vagalume que ia chegando, eu ia destrinchando. Então essa fase foi que me despertou muito, despertou para valer o meu amor pela leitura. Aí depois eu voltei para Primavera de novo, para a cidade que eu morava antes, e daí eu já era adolescente, eu devia ter meus 13, 14 anos, eu comecei a frequentar a biblioteca municipal, que era a biblioteca de adultos, no caso. Aí lá era aquele paraíso de livros, e como não existia internet naquela época, não tinha acesso à informação igual a gente tem hoje, eu pegava o livro, se eu gostava da capa, eu lia a sinopse, se eu gostava mais ou menos da sinopse, eu levava para casa para ler. E nessa fase eu acabei conhecendo, assim, escritores que eu nem imaginava, eu só fui saber depois de muito tempo que eram clássicos. Eu li Oscar Wilde, eu li Voltaire, sem sonhar que eles eram, assim, grandes nomes dos clássicos mundiais. Eu li muito Fernando Sabino, eu li acho que praticamente todos os livros do Fernando Sabino, me apaixonei pelos livros dele. E daí depois eu parti para Sidney Sheldon, Danielle Steel, eu fui lendo todos esses autores assim que eram best-seller e me apaixonando cada vez mais. Aí as histórias já eram mais adultas, mais intrincadas, história de vingança, um romance bem intenso, eu gostava muito desse tipo de livro. Quando eu fiquei grávida do meu filho, há 15 anos atrás, sem mais nem menos, eu comecei a me distanciar dos livros. Eu acho que era aquele sono da gravidez, aquela preguiça, eu acabei me distanciando dos livros. E durante todos os 3 primeiros anos dele, eu não conseguia, sem chance de eu conseguir ler alguma coisa. Então eu fiquei afastada dos livros por uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. E quando ele tinha já seus 4 aninhos, que eu voltei a ler.
Então eu pegava livro emprestado de um, pegava de outro e comprava livro na banca, sabe aqueles livros, não sei se era a editora Abril, eu sei que tinha ali uns livros da Daniela Steele que vendia na banca. Eu conheci Gabriel Garcia Marques na banca com 100 Anos de Solidão, que é um dos meus livros favoritos da vida. Então eu comprei 100 Anos de Solidão e li uma vez atrás da outra. Eu li, terminei de ler. Eu não lia muito rápido, porque naquela época eu ficava em casa com ele, era só eu e ele, eu não tinha muito o que fazer, então eu lia devagar mesmo, bem tranquila. Então eu li 100 Anos de Solidão, terminei, depois comecei a ler de novo e me apaixonei pela história. Depois passado um tempo, eu li mais uma vez, eu li 3 vezes 100 Anos de Solidão. E sou louca pra ter esse livro de novo, porque eu acabei perdendo, acabou extraviando em alguma mudança. Então, depois disso, eu acabei ficando mais um tempo sem ler nada. Passou uns 5 anos mais ou menos, eu me afastei de novo da leitura dos livros. Há uns 5 anos atrás, em 2011, lembro certinho, em 2011, me deu vontade de ler alguma coisa. Então eu fui olhar na internet, livros bons para ler, sabe aquele tipo de pesquisa quando a gente não tem ideia do que quer ler? Livros bons para ler, romance, não sei o que. Aí eu acabei me deparando com o Querido John, do Nicholas Sparks. E eu olhava um site, outro site, só dava Nicholas Sparks. E eu olhava eu acho que era no Twitter que eu vi essa época, não me lembro se eu já tinha Twitter, não lembro. Sei que assim, muitas colegas minhas assim, ai, livro querido, livro lindo, maravilhoso, Querido John. Aí eu falei, não, preciso comprar esse livro, né? Então eu fiz a minha primeira compra no Submarino, foi lá em 2011. Eu comprei Querido John, A Menina que Roubava Livros, que eu também tinha ouvido falar bastante, e A Ilha Perdida, que eu queria começar a coleção Vagalume para o meu filho ler. Então eu comprei esses 3 livros. Aí eu li o Querido John, gostei mais ou menos da história, gostei, só que não foi assim, que vontade de me abrir novamente para leitura, não chegou a isso. Aí eu peguei a Menina que Roubava Livros. Eu li tipo umas 50, 60 páginas, não conseguiu me descer aquele livro. Abandonei, coloquei lá no meu criadinho. Aí passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. E eu resolvi pegar o livro de novo pra ler. Comecei da primeira página e fui tentando, sabendo que eu tinha que empurrar pra ver se eu conseguia ler. Porque eu comprei, afinal eu tinha pagado por ele, então eu tinha que ler. Quando a leitura começou a engrenar, porque todo mundo sabe, quem já leu sabe que o começo não é fácil, o começo é bem lento e meio enrolado, assim, até você entender, captar a moral da história, ele é um livro lento. Então, depois que passou essa fase, eu me apaixonei pelo livro e fiquei apaixonada pela pela menina que roubava livros. E a partir de então, eu comecei a pesquisar mais no Google, livros, não sei o quê. E foi nessa época que eu conheci os blogs literários. Nossa, eu fiquei encantada, nunca tinha visto aquilo, nunca tinha ouvido falar daquilo. Então, eu conheci o blog os Psycho Books da Mari e da Alba, as meninas, e eu conheci a Leitora, que era da Mariana Frioli, uma coisa assim. Ela tinha as melhores resenhas de livro, eu era apaixonada pelo blog dela, ganhei até promoção, sorteio no blog dela, e o Garota It eu conheci essa época também, né, da PAN. Então eu fiquei fascinada com aquele mundo, e tinha outros também, eu sempre via outros blogs, menores um pouco, o Livros e Bolinhos da Ju Oliveto também eu conheci mais ou menos nessa época. Então eu pensei, gente, eu quero ter um blog também. E eu criei meu blog em 2011. E foi devagarzinho, eu consegui a minha primeira parceria com a editora Novo Conceito, e fui abrindo novas parcerias, e fui ganhando livro de autores, e assim o universo da leitura se abriu para mim. E desde então eu tô aqui, agora no YouTube, e cada vez mais apaixonada por esse universo. Então essa é a minha história. Se você tem uma história parecida, me conta aqui resumidamente, nem que seja, como é que foi o seu início da vida de leitor. E se você gostou da minha historinha, deixa o teu joinha aqui pra mim, pra eu saber que você realmente gostou, senão como é que eu vou saber, né? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra ficar de olho em todos os vídeos que chegam toda semana por aqui no canal. Convide seus amigos pra se inscreverem no canal também. E é isso, beijos e até o próximo vídeo!